Glória a Jesus. Bom dia a todos, paz seja convosco, que Deus te abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui para estar estudando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, e que Deus possa te abençoar, que a boa mão de Deus te ajude na sua caminhada, como eu sempre digo, te ajude a não desistir, a continuar avançando, prosseguindo, caminhando, porque Jesus é com você, Jesus está comigo, Jesus está conosco e Ele vai até o fim, nos ajudando na nossa caminhada. Então que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Eu lhe convido neste instante, aonde você estiver, seja na sua casa ou no serviço, ou onde você estiver assistindo este vídeo, a fechar os seus olhos comigo. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir a direção de Deus, a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã especial, onde mais uma vez nós estamos aqui reunidos diante de Ti, diante da majestade santa, diante de um Deus vivo, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que pode todas as coisas. Neste momento, meu Pai, nós queremos lhe pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Meu Deus, abençoe esta família que me ouve, abençoa este lar, abençoa o esposo, a esposa, o filho, a filha, seja qual for o membro desta família. Venha, meu Deus, abençoar, venha sustentar, venha fortalecer, meu Deus e meu Pai, unge a nossa mente, o nosso entendimento, para que assim possamos entender, para que assim possamos compreender as maravilhas da sua lei, as maravilhas da sua palavra. Meu Deus e meu Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, nós precisamos de Ti em todo instante das nossas vidas. Se conosco, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, nos abençoa, meu Deus e meu Pai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Neste momento iremos ouvir a Tua palavra. Fale comigo, fale conosco, que a Tua palavra, ela possa agir em nosso meio, que a Tua palavra possa gerar vida, que a Tua palavra possa trazer ânimo, que a Tua palavra possa trazer conforto, consolo, meu Pai, para essas pessoas que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que assim seja, amém, graças a Deus, glória a Jesus. Eu lhe convido a pegar a sua Bíblia, abra comigo em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e vamos ler os versos 22 e 23. Nos diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então grave essa palavra, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta manhã, que Deus quer falar conosco, o tema é domínio próprio. Dado a tantas coisas que nós estamos vivendo, enfrentando, a questão do isolamento social, então nós estamos convivendo muito mais com os nossos familiares. Nós estamos passando muito mais tempo com as nossas famílias. E muitas pessoas têm andado estressadas. Por quê? Porque ao conviver mais com os familiares, descobrimos muitas virtudes dos nossos familiares, mas também muitos defeitos. Então, ao descobrirmos às vezes as falhas, os defeitos que todos nós temos,
porque ninguém é perfeito. Nós estamos num processo de que Deus vai nos melhorando a cada dia. Nós somos uma obra inacabada, que a cada dia Deus está trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida. Então nós somos seres humanos, nós temos falhas. E ao conviver mais tempo em casa, essas falhas estão sobressaindo, estão aparecendo mais. Então as pessoas têm andado estressadas. Então o assunto que Deus quer nos ensinar nesta manhã é muito interessante: domínio próprio. Precisamos praticar, pedir a Deus que nos ajude a ter domínio, autocontrole, principalmente neste momento de pandemia, de isolamento social. Então esse é o tema que Deus quer nos ensinar nesta manhã: domínio próprio. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, eu lhe convido a abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, 1 Coríntios 9, verso 25. Diz assim: todo atleta em tudo se domina. Olha só, todo atleta em tudo, ele se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então esse texto aqui, irmãos, refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido. Então, um atleta, ele tem a hora certa de dormir. Às vezes muitos viram à noite, dormem tarde, mas o atleta que quer ser vencedor, ele tem a hora certa para dormir, ele tem a alimentação balanceada, ele tem a alimentação correta, ele tem a hora de acordar. Então existe toda uma autodisciplina, um autocontrole, para que aquele atleta tenha um bom desempenho. Então ele precisa se controlar. Então esse texto que nós lemos aqui refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido. Nós também, para sermos bem-sucedidos na vida, no lar, no trabalho, no bairro onde moramos, nós precisamos também ter esse autocontrole, essa autodisciplina, nos dominarmos, tomar o controle da nossa vida. Diz o escritor, precisamos administrar nossas emoções. Todos nós precisamos administrar as nossas emoções. Se eu comprar aquilo que não me pertence, ou seja, as provocações dos outros, se nós comprarmos aquilo que não nos pertence, as provocações, às vezes alguém que quer te fazer raiva, alguém que quer te roubar a sua paz. Então preste atenção, diz o escritor, que precisamos administrar nossas emoções. Se nós comprarmos aquilo que não nos pertence, ou seja, as provocações dos outros, isto nos fará mal, vai fazer mal para você, vai fazer mal para mim. Às vezes, a esposa provoca o esposo, ou vice-versa, o esposo provoca a esposa. Às vezes os filhos provocam os pais, ou vice-versa. Às vezes alguém no seu serviço, ele está querendo te vender uma provocação, ele está te provocando, ele está te irritando. Às vezes alguém no seu convívio, no bairro que você mora, está te provocando. Então, nós não podemos comprar isto, nós não podemos aceitar isto, nós precisamos nos controlar. Principalmente nesse período que estamos vivendo de isolamento social, onde estamos convivendo mais tempo com a família. Então às vezes o filho faz alguma coisa e você fica irritado,
Às vezes a esposa faz algo que você fica irritado, ou vice-versa, ou os pais fazem algo que os filhos ficam irritados. Então é preciso ter autocontrole, é preciso ter domínio próprio, é preciso se controlar. Então você não pode aceitar, você não pode comprar as provocações, não pode. Diz o escritor também que precisamos filtrar estímulos estressantes. Diz ele que é mais importante que filtrar a água que eu bebo. Sabe por quê? Porque a sua paz, a minha paz, ela vale ouro. Precisamos filtrar estímulos estressantes. A Bíblia nos ensina: julgue todas as coisas e retenha só o que é bom. Então filtre aquilo que passa na sua mente, filtre os estímulos estressantes. Diz o escritor que se nós não confrontarmos, se nós não nos opor aos pensamentos perturbadores, eles serão registrados e não podem mais ser deletados e se tornam lixo mental. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso filtrar os estímulos estressantes. O que passa na sua mente, o que passa na minha mente, precisamos filtrar, precisamos tomar o controle, precisamos reter o que é bom, e aquilo que não é bom, a gente deixa de lado, porque senão rouba a nossa paz, e se torna um lixo mental. Então, nós não podemos, irmãos, deixar a vida nos levar. Não faça isso não. É você, sou eu, somos nós que precisamos assumir o controle da nossa vida. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu deixo a vida me levar. Não deixe a vida te levar, não. Assuma o controle da sua vida, controle a sua vida, controle as suas emoções, controle o seu eu. É você quem precisa tomar o controle, sou eu quem preciso tomar o controle. Lá em Filipenses, eu te convido a abrir comigo o capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim, finalmente, irmãos, o apóstolo Paulo aconselhando aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a vossa mente. Então você precisa confrontar, se opor a pensamentos perturbadores, a pensamentos derrotistas, a pensamentos que vai te fazer criar uma amargura, raiva de alguém, ódio de alguém. Então se oponha a esses pensamentos. E deixe que o que fique na sua mente, filtre seus pensamentos para que o que fique na sua mente seja isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, que seja isso que ocupe a vossa mente. Então nós precisamos, irmãos, controlar aquilo que passa na nossa mente. Eu preciso me opor quando vier algum pensamento que é um pensamento errado, que é um pensamento de derrota, que é um pensamento que não é para a glória de Deus. Eu preciso me opor, porque senão ele é registrado e se torna um lixo mental. Diz o escritor também: o nosso eu, o meu eu, o seu eu, todos os dias tem a responsabilidade de dirigir a nossa própria história.
Você não pode comprar aquilo que não lhe pertence. Dirige a sua própria história. Não deixe a vida te levar. Tome o controle da sua vida. Deus te deu capacidade. Deus te deu entendimento. Deus te fez a sua imagem e sua semelhança. Tudo que Deus criou, Ele disse que era muito bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele falou assim: eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Você tem valor, você é especial, você tem condições de tomar o controle da sua vida com a ajuda de Deus, mas não deixe a vida te levar. Tome o controle. Tem muitas pessoas fazendo loucura, brigando, espancando os filhos, espancando a esposa. Casos de mulheres que apanham, e tem aumentado a cada dia mais, nessa época de pandemia, de isolamento social. É porque as pessoas não estão se controlando mais, não estão tendo autocontrole. Diz o escritor também, que somos consumidores emocionais e responsáveis. Alguém nos calunia, que tem pessoas que assim, não, se falar de mim, eu já viro. Não, irmãos. Tem gente que facilmente ele fica verde e vira o incrível Hulk. Às vezes a mulher fica verde e vira a incrível Hulk. Tá assim. As pessoas eu não levo desaforo para casa, porque eu sou assim. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia nos diz que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. O apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vive, mas é Jesus quem vive em mim. Olha só, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, nós que somos filhos de Deus, precisamos deixar Jesus viver em nós. Antes de eu tomar alguma atitude, eu devo pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Porque tem pessoas que alguém a calunia ou a ofende, ela compra, ela aceita aquela calúnia, ela aceita aquela ofensa e paga caro por isso. Então, irmãos, muito interessante esse assunto, domínio próprio. Você precisa ter mansidão. Eu preciso ter mansidão. Nós precisamos ter domínio próprio, autocontrole. Diz Aristóteles, o filósofo: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos. Pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o nosso próprio eu. Uma das vitórias mais difíceis é vencer o nosso eu. É sempre o eu que se orgulha, que se exalta, que não quer abrir mão, que não quer ceder, que não quer ser flexível. E toda árvore que não é flexível, quando vem a tempestade, ela quebra, porque não é flexível. Então, a vitória mais difícil é a vitória sobre o nosso próprio eu. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus, o que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, nos ensina. O insensato expande toda a sua ira. A pessoa insensata expande toda a sua ira. Mas o sábio, afinal, lhe reprime. Agora tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, o tolo explode em gritos quando está furioso. Então é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia. Diz que o tolo, ele explode em gritos quando está furioso. Mas o homem de bom senso controla suas reações. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. O insensato,
ele é explosivo. Irmãos, neste período que estamos vivendo de isolamento social, estamos convivendo mais nos nossos lares, às vezes no serviço, às vezes criam-se situações difíceis. Aí a Bíblia diz que o insensato ele é explosivo. Não podemos ser explosivos. Temos que pedir a Deus que nos ajude a ser manso, pedir ajuda de Deus, porque o insensato ele é explosivo. Qualquer coisa ele explode. Tem pessoas que qualquer coisa ele fica com a cabeça quente e já quer arrumar problema, confusão, aí depois se arrepende. Então o insensato é explosivo. O insensato, ele tem pavio curto. Tem pavio curto. E sempre extravasa a sua ira. Agora preste atenção. Tem pavio curto, sempre extravasa a sua ira, mas a consequência é que o insensato, ele sai atirando para todos os lados e atingindo pessoas à sua volta. Então, se você for insensato, se você tiver pavio curto, se você não se controlar, não se dominar, você vai sair atirando para todos os lados e vai atingir pessoas que são caras para você. Você vai atingir pessoas que querem te ajudar. Você vai atingir pessoas que estão do seu lado. Vai atingir sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe. Então precisamos ter domínio próprio. Que Deus nos ajude a ter domínio próprio, para não sair atingindo as pessoas, machucando as pessoas, ferindo as pessoas, e às vezes pessoas que são pessoas caras para nós, familiares, amigos, e uma palavra depois que ela é liberada, não tem mais jeito, ela vai procurar algum lugar para repousar. E esse é o insensato. O sábio, porém, ele sabe lidar com seus sentimentos. Irmãos, ninguém nasce sabendo lidar com seus sentimentos, não. Mas peça ajuda a Deus. A Bíblia nos ensina, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com a minha esposa. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com meu esposo. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com os filhos, para lidar com os pais. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com as pessoas no meu serviço. Meu Deus, me dê sabedoria. Então o sábio, porém, ele sabe lidar com os teus sentimentos. Peça sabedoria a Deus para você saber lidar com os sentimentos que está agora aí, passando dentro de você, dentro do seu peito, dentro da sua mente. Peça a Deus que te dê sabedoria. Ele é Senhor de suas emoções. O sábio, ele é senhor de suas emoções e não escravos dela. Você não pode ser escravo das suas emoções. Eu não posso ser escravo das minhas emoções. Eu preciso ser senhor das minhas emoções, senhor dos meus sentimentos. O domínio próprio não é apenas uma virtude natural, é sobretudo fruto do Espírito, é fruto do Espírito Santo. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E quando acontece o domínio próprio na minha vida e na sua vida? Quando o Espírito de Deus assume o controle. Então, o domínio próprio acontece na minha vida quando o Espírito de Deus assume o controle. Assume o controle de quê? Dos meus sentimentos, das minhas palavras, das minhas ações e das minhas reações. Então acontece o domínio próprio. Quando eu permito, quando eu abro meu coração e deixo Deus trabalhar na minha vida, quando eu permito que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, então acontece, aí vem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Aí sim eu consigo controlar as minhas emoções. Provérbios, capítulo 10, abra comigo também, Provérbios, capítulo 10, verso 19. Provérbios, capítulo 10, verso 19, diz assim a palavra de Deus, Provérbios 10, 19. No muito falar,
não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E tem uma outra versão que diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então preste atenção. Vigie a porta de seus lábios. Eu preciso vigiar a porta dos meus lábios. Olha o que o texto diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Então eu preciso vigiar a porta dos meus lábios. Eu li certa vez, jamais esqueci em um carro: seja dono dos seus lábios, para não ser escravo das suas palavras. Então vigie o que você fala. Vigie, controle. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou falando. Então peça sabedoria a Deus. Meu Deus, me ajude a vigiar o que eu falo, a colocar a porta dos meus lábios. Quem fala muito, erra muito. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então quem fala muito, erra muito. E até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Ele é tido por sábio. Tiago capítulo 1, abra comigo, Tiago capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então preste atenção. Pessoas que falam para depois pensar, pessoas que falam sem refletir e que falam mais do que o necessário, machucam outras pessoas. Vamos seguir o conselho que a Bíblia nos dá: todo homem seja pronto para ouvir. Mas as pessoas hoje não querem ouvir, só quer falar, só quer expor o que ela pensa, o que ela acha, mas não quer ouvir. Mas a Bíblia fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Está sendo tudo ao contrário. O homem não quer ouvir, está ficando irado rápido, está falando demais, aí dá essa confusão toda que está aí. É confusão, é briga, é discussão, é desavença, é amizade sendo desfeita. São casamentos sendo desfeitos porque ninguém quer ouvir, só quer falar, ficar irado. Então pessoas que falam para depois pensar, que falam sem refletir e que falam mais do que necessário, machucam outras pessoas. O tolo, ele fala muito e pensa pouco, sai falando e pensa pouco. Fala muito e comunica pouco. Fala muito e comunica pouco. O tolo, ele fala muito e acerta pouco. Então, irmãos, mas eu não consigo, eu tenho que falar. Peça a Deus que te ajude a controlar os seus lábios. Seja a dona dos seus lábios, para não ser escravo das suas palavras, porque depois que você falou, já era. O prudente, porém, ele controla os lábios e amplia a sua influência. O prudente, ele fala pouco e reflete muito. Fale antes de pensar, mas não fale tudo que você pensa, porque não é tudo que eu penso que eu posso falar. Eu preciso controlar isso, para não machucar as pessoas, para não ferir as pessoas. Fala pouco e reflete muito. O prudente fala pouco e comunica muito. Fala pouco e abençoa muito. Então, irmãos, a nossa língua, portanto, precisa ser fonte de vida. A sua língua precisa ser fonte de vida e não cova de morte.
precisa ser medicina e não veneno, precisa ser bálsamo que consola e não fogo que destrói. Então, guarde os seus lábios, pense no que você vai falar, reflita, não saia falando, não saia atirando para todos os lados, tenha o controle dos seus lábios, tenha o controle do que você fala, domine o que você fala. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia comigo aí, Provérbios, capítulo 25, verso 28. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, olha que texto esse aqui. Capítulo 25, verso 28 de Provérbios. Como cidade derribada, que não tem muros, uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E tem outra versão que diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então olha o que Deus quer nos ensinar aqui. Quem não tem domínio próprio não tem muro de proteção. A pessoa que não se domina não tem muro de proteção. Está sempre sujeito a muitas invasões. A pessoa fica sujeita a muitas invasões. Sua vida, ela fica exposta a perigos constantes. Então a pessoa que não se domina, não tem muro de proteção, a sua vida está sempre sendo invadida. Uma cidade sem proteção está sujeita a invasões e saques. Assim é a vida de quem não tem domínio próprio. Ou seja, o indivíduo que não tem domínio próprio, ele é seu próprio inimigo. Ele é vencido pelo seu próprio descontrole. Ele é dominado por suas próprias paixões. O seu próprio descontrole o domina. As suas paixões o destrói. Porque ele não consegue segurar, ele não consegue controlar, ele tem que fazer, não é o tempo que tem que fazer, não. Assuma o controle da sua vida, peça a Deus que te ajude a ter domínio próprio, se encha do Espírito Santo, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, se encha do Espírito para ter domínio próprio, para não ser destruído e dominado pelo seu próprio descontrole e dominado pelas suas paixões. Por outro lado, aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Aquele que domina a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. A maior vitória que eu tenho é a vitória sobre o meu próprio eu, que quer me controlar, que quer me dirigir, que quer ditar o que eu faço e o que eu não faço. Eu preciso tomar o controle. Nós precisamos ter o domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de manter-se no comando de suas ações e de suas reações. Você é responsável, você é capaz, Deus te fez capaz. Então se enche do Espírito Santo para você controlar suas ações e suas reações. É a característica daquele que não age no primeiro impulso. Então guarde isso, não haja no primeiro impulso. Alguém chega e te provoca, te vende uma provocação, lá no seu serviço, lá na sua casa, no bairro que você mora, alguém vem e te vende uma provocação. Se você não resistir, se você não se opor, se você não filtrar esses pensamentos e permitir que ele entre na sua mente, se torna um lixo mental, aí você logo reage. Aí depois causa aquela confusão que todos costumam dizer, tempestade no copo d'água. Sabe por quê? Que são pessoas
que agem no primeiro impulso. Então é característica daquele que não age no primeiro impulso. Quem tem domínio próprio, ele segura, ele se controla, ele fecha os olhos, reflete um pouco, para não agir no primeiro impulso. Porque essa pessoa, ela tem o comando das emoções, porque tem um comando das emoções nas circunstâncias que está vivendo. Ou seja, as circunstâncias que eu estou vivendo, elas não podem ditar a minha vida. Eu preciso assumir o controle. Eu não posso ser levado pelas circunstâncias. Eu vou brigar, eu vou mirar. Não, eu preciso ter domínio, ter controle. Eu preciso ser manso. Eu preciso pedir a Deus que me ajude a ter domínio próprio, autocontrole, mansidão. Provérbios, te convido a abrir comigo também, Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Tem outra versão que diz: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas. Olha só, o homem paciente é melhor do que o guerreiro que já venceu muitas batalhas. Por quê? Porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Vale mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Tem um amigo que me disse uma vez que ele tinha um amigo também que trabalhava num certo serviço, e alguém chegou lá e começou a brincar com ele. Me parece negócio de futebol, então não estou bem certo não. Aí, sabe o que ele fez? Ele deu um soco na cara do seu amigo. Perdeu o serviço dele. Sabe por quê? Não se controlou. São pessoas que agem no primeiro impulso. Não, se vier para cima eu já reajo logo. Aí depois fica cheio de problema. Depois fica cheio de dificuldades. Por quê? Porque não se controla, não tem autocontrole, não tem domínio próprio. A pessoa mais difícil de lidar na vida é aquela que vemos todos os dias diante do espelho. É você mesmo, sou eu mesmo. A pessoa mais difícil de lidar na vida é aquela que todos os dias vemos diante do espelho. É mais fácil dominar os outros do que dominar a nós mesmos, nossos caprichos, nossas vontades, nossos desejos. Pessoa se não se domina, eu faço tudo que me dá vontade mesmo, deu vontade de falar, eu falo, vontade de fazer, eu faço, não faço isso não. Não haja dessa forma, porque te trará problemas. Estamos quase encerrando. É mais difícil, então, dominar os outros do que dominar a nós mesmos. É mais fácil ser valente diante das pessoas do que ser manso de coração. Tem pessoas que é assim: não, tem que mostrar que eu sou bom, tem que mostrar que eu sou valente, eu tenho que mostrar que eu sou o cara. É mais fácil ser assim do que ser manso de coração. Mas esses que agem assim, vira e mexe, estão em situação difícil. Vira e mexe, estão em beco sem saída, porque não se domina, não se controla. É mais fácil liderar um exército na conquista de uma cidade do que colocar guarda na porta dos nossos lábios e manter sob controle o nosso próprio temperamento. Você precisa manter sob controle o seu próprio temperamento, e isso é só com a ajuda de Deus. Peça a ajuda de Deus, se enche do Espírito Santo, porque aí o fruto do Espírito vai aparecer, e você vai ter domínio próprio, vai se controlar. Vai evitar problemas na sua família, vai evitar problemas na sua casa, vai evitar problemas no seu lar, vai evitar problemas no serviço, vai evitar problemas no bairro que você mora, vai evitar uma série de problemas. Evitamos uma série de problemas quando nós conseguimos nos dominar.
Não é forte aquele que se torna furioso e tira a espada para ferir. Esse não é o forte, não. Mas o forte é aquele que, tendo o poder de acioná-la, de pegar a espada, ele prefere fazer a paz em vez de guerra. Esse aqui é o forte, que se domina. Ele pode lançar a espada e ir lá e atingir, ir lá e fazer algo, mas ele prefere manter a paz. Esse é o forte. Lá em Romanos capítulo 12, verso 18, o apóstolo Paulo nos orienta assim, Romanos 12, verso 18. 12, 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, olha só, se possível, no que depender de mim, de nós, tenha paz com todos os homens. Então, não é forte aquele que se torna furioso e tira a espada para ferir, mas é forte aquele que, tendo o poder de acioná-la, ele prefere a paz em vez de guerra, porque ele se domina, ele se controla e ele evita uma série de problemas, porque ele se controlou, porque ele teve domínio próprio. Não é forte aquele que esmaga o próximo. Que tem gente que é assim, não. Tem pessoas que dizem assim, eu não baixo a bola, não. Eu discuto mesmo. Eu bato boca mesmo. No campo da razão, um quer ter razão, o outro quer ter razão. Agora entenda uma coisa, no campo da razão, sabe quem é o vencedor? Nenhum dos dois. No campo da razão ninguém vence. No campo da razão ninguém conquista nada. No campo da razão os dois saem derrotados. Um quer ter razão, o outro quer ter razão. A melhor maneira de acabar com uma discussão é quando um se cala. O outro está falando e se cala. Vira as costas, vai para algum lugar, ele se cala, aí o outro fica sem graça, vai falando, aí até ele ficar quieto também. Acabou a discussão. Porque no campo da razão, os dois perdem. Na guerra da razão, os dois perdem. Ninguém ganha. Ninguém ganha no campo da razão. Todos os dois saem perdendo. Não é forte aquele que esmaga o seu próximo. Eu sou bom mesmo. Não, você não é forte não. Você está se mostrando que você é fraco. Está se mostrando um fraco. Então não é forte aquele que esmaga o próximo e prevalece sobre ele. Mas forte é aquele que, tendo a oportunidade de humilhar o outro, ele resolve socorrê-lo. Vamos ler comigo Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7,12, diz assim a palavra de Deus: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tem outra versão que diz: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então esse é o forte, que ele pode esmagar, ele pode fazer o que ele quer, ele está por cima, mas ele prefere estender a mão, ele prefere ajudar, porque ele está fazendo com aquela pessoa o que ele gostaria que aquela pessoa fizesse com ele também. Não é forte aquele que derrama sangue e faz justiça com as próprias mãos. Você não é forte não. Se você está fazendo isso, espancando a sua esposa, espancando seus filhos, não, eu bato, eu arrebento mesmo, eu puxo a arma e dou tiro, e dou facada, você não é forte não. Está se mostrando um fraco. Está se mostrando um fraco, abusando daquelas pessoas que são mais fracas. Não é forte aquele que derrama sangue e faz justiça com as próprias mãos, mas o forte
é aquele que perdoa os seus inimigos, esse é o forte. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22, para encerrarmos. Mateus 18, verso 21 e 22 diz assim, a palavra de Deus: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que era para Pedro contar. Quando desse 70 vezes 7, ele poderia revidar. Não, Jesus estava dizendo que o perdão é ilimitado. Então, o forte é aquele que perdoa os seus inimigos. O forte é aquele que estende a mão. O forte é aquele que domina o desejo de retribuir mal por mal e estende a mão. Fazendo isto, ele vai estar obedecendo a palavra de Deus, o que Deus nos ensina, o que Deus nos orienta. Então, para encerrarmos, não somos naturalmente controlados. Naturalmente não. Nosso autocontrole é fruto do domínio de Deus sobre nós. O nosso autocontrole é um fruto do domínio de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Eu lhe convido neste instante, feche seus olhos comigo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus e Pai, a tua palavra, que é a verdade, ela foi ministrada nesta manhã. Nesta manhã, meu Deus, que esta palavra está alcançando o coração, está alcançando muitos lares. Meu Deus e meu Pai, muitos desses lares estão vivendo turbulência, muitos desses lares estão vivendo muitos problemas, devido a esse isolamento social, onde ali as pessoas estão convivendo mais tempo juntos, onde ali, meu Pai, os filhos não estão tendo aula, e é o dia inteiro em casa, e a esposa está o dia inteiro ali, e ali está o esposo, toda a família, convivendo junto o dia inteiro. Então, nesse convívio, descobrimos muitas qualidades, mas também muitos defeitos, muitas falhas, e isso, meu Pai, tem levado as pessoas a ficarem estressadas, e isso tem levado as pessoas a ficarem iradas, e isso tem levado as pessoas a praticarem a violência doméstica, a violência no lar, a violência contra os filhos, porque, meu Pai, as pessoas não estão tendo mais autocontrole, não estão tendo domínio. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos domínio próprio, Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo, e através de ser cheio do Teu Espírito, o fruto do Espírito que é o domínio próprio, que é a temperança, que é o autocontrole, esse fruto, meu Pai, vai aparecer na minha vida, vai aparecer na nossa vida. Meu Pai, muitas situações poderiam ser diferentes, muitas situações poderiam ter um final feliz, um final melhor, se houvesse domínio próprio. Então ajude, meu Deus, ajude essa irmã a ter domínio próprio, ajude esse esposo a ter domínio próprio, ajude esse filho, esta filha, esse patrão, esse funcionário, ajude essa pessoa a ter domínio próprio, meu Pai. Nos ajude a tomar o controle, a direção da nossa vida, no sentido do domínio, de dominar, de ter calma, de ter paz, e saber que existe um Deus que está conosco, que existe um Deus que está acima de tudo, que está acima de todos. Meu Deus e meu Pai, abençoe essa família, abençoe este lar, abençoe as nossas vidas, abençoe a minha família, abençoe o meu lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.
tenha um domingo abençoadíssimo, um início de semana e uma semana de bênçãos. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração. Domínio próprio. Precisamos nos dominar, ter o domínio, o controle da situação. Com a ajuda de Deus, você vai conseguir e você vai ver que as coisas vão melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai ser melhor para você. Grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus, Deus abençoe.